Professor, aproveitando aí o embalo, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: na sua opinião, a gramática, ela é uma ciência exata? Ponto. Bem, vamos responder. A gramática, principalmente a gramática do Novo Testamento ou do grego clássico, ela não é 100% exata, mas ela carrega a sua exatidão também. Ela carrega a sua exatidão, mas para ela ter uma exatidão, de fato, nós temos que usar todos os elementos possíveis da interpretação para chegar a termo uma conclusão. Tá? Por exemplo, regra de Cowell. Olha, regra de Cowell. Se eu encontrar uma exceção, não há regra. Entendeu? A regra de Cowell não pode ser aplicada a João capítulo 1, versículo 1. Por quê? Porque uma vez que o verbo está com Deus, se eu estou com alguém, é com outra pessoa. E ali, o acusativo, que é depois do verbo em, que está na terceira pessoa do singular, é acusativo de relacionamento. Então, é um relacionamento entre o verbo e o Deus, que está ali. Então, é pró, tom, theon. O verbo estar com, o verbo estar junto, dentro desse sentido. Então, não pode ser verbo e Deus ser a mesma pessoa, uma vez que eles estão com. Então, quebra a ideia da regra de Cowell, e aonde nós vemos que ela tem várias exceções. E aqui em João capítulo 1, versículo 1, eu jamais tenho predicativo do sujeito de forma definida. Eu não tenho. Eu tenho qualitativa, porque se refere à natureza do logos, nesse sentido. Então, já começa por aí. Tá? Eu tenho que fazer uma leitura exatamente correta para dentro da gramática, porque a gramática tem as suas regras gramaticais, tá? E também, dentro de suas regras, ela também tem as suas exceções, ok? Por exemplo, a gente acha que artigo definido só é artigo definido. Não, o artigo definido em grego, ele pode ser pronome relativo. Dá um exemplo aqui para vocês aqui. Um exemplo, na oração do Pai Nosso, oração do Pai Nosso, está escrito Pater, Pater, Remon, Remon, Ho, En, Tois, Uranos. Nós. Uranos. O que nós temos aqui? Pai nosso, em os céus. Literalmente no grego, meus amados irmãos, pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando pelo canal abençoado, eu teria somente aqui, literalmente, eu tenho Pai, Pai nosso, em os céus. Eu não tenho verbo aqui, literalmente. Eu não tenho um pronome relativo que, literalmente, eu tenho Pai nosso em os céus. Acabou. Aí o que ocorre? Se eu souber somente de morfologia e não de sintaxe, eu nem entendo o texto. Pai nosso em os céus. Primeiro, aqui é uma oração. E para ter oração tem que ter verbo. E não temos verbo aqui. O verbo aqui, no grego, fica em elipse. E o verbo que fica em elipse aqui, a maioria das vezes, é o verbo eini. O verbo eini, que quer dizer eu sou ou eu estou. Então, o verbo está implícito aqui. Então, Pai nosso, em os céus está. Perfeito. Agora, isso aqui é artigo definido na classe gramatical. Na classe gramatical, para ter artigo, ele funciona tipo como adjunto adnominal. A gente tem que estar próximo do nome. Esse artigo é singular. Esse artigo ele é masculino e não concorda com nenhum que está aqui. Porque eu tenho aqui uma construção no dativo.
Então, não tem. Então, esse artigo, na sintaxe, ele está funcionando como pronome. Nome. Tá? Pronome relativo. Está fazendo função diretamente para o pai. Pai, ok? Muitas vezes, pai aqui pode estar no vocativo e pai aqui pode estar no nominativo, a questão é mais diferente. Mas esse pronome aqui, ele está concordando, no mínimo, em gênero. Ele não concorda em caso, porque o pronome ele concorda em gênero e número, não necessariamente caso. Aqui o pronome aqui é singular, artigo pronominal, e também aqui também é singular. Vocativo é o caso, nominativo é o caso. Então, sintaticamente, por isso que os tradutores falam, Pai nosso que estais nos céus. Que é pronome que se refere a Pai. Tá? Então, basicamente, neste sentido, eu tenho todas essas construções, mas eu tenho que saber, de fato, gramática e sintaxe. Senão, eu nem compreendo o texto. Então, respondendo às suas questões, isso aqui é uma questão, a gramática ela pode te dar 90% de ferramentas para que você possa interpretar um texto, traduzir um texto, e na interpretação você vai entender a teologia do texto. Ninguém pode teologizar sem antes interpretar estritamente. E a interpretação, ela tem várias, né? Contextual, gramatical, sintática, contexto histórico, contexto cultural. Vai ter que remontar o contexto para depois interpretar e assim você ter uma teologia do próprio autor. Entendeu, professor? Então, basicamente, faz sentido. Eu acredito, essa é uma opinião particular minha, que a gramática, 80%, mais ou menos 90%, ela pode trabalhar nessa fidelidade aí, nesse sentido. Mas a pessoa tem que estar preparada. É que nem um médico. Tá? Para interpretar toda uma questão, de fato, na hora, né, na sua atividade, o conhecimento dele tem que ter não somente um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Ele pode errar também. Tá? No caso, nós estamos falando de uma ciência, claro, exata, né? Questão de gramática, uma ciência, ela não é tão exata, ok? Principalmente por se tratar de um grego antigo, mas graças a Deus que a gramática ela foi formada antes de Cristo, ok? Por Dionísio, e que menciona uma outra gramática. É um exemplo muito interessante. Os gregos, os meninos gregos estudavam, não gramática, estudavam os textos de grandes filósofos. Mas se você pegar os textos dos grandes filósofos mais antigos, você vai perceber que artigo está com substantivo. Que verbo, na construção, é um verbo que tem, por exemplo, tem uma coisa, sujeito e predicativo do sujeito, o verbo é de ligação. Ele coloca o adjunto adnominal perfeitamente. E a pergunta é, como ele sabe disso se não tem uma gramática normativa? A gente não sabe responder essa questão. Entendeu? Então, dali, dos filósofos, a gramática grega vai se desenvolvendo, evoluindo, e chega em Dionísio, ele vai trabalhar sua gramática lá. Praticamente próximo de João tem outro gramático que vai desenvolver a sintaxe da língua grega, vai discordar de Dionísio e vai publicar a sua gramática, e a gramática ela vai tendo uma ideia de observação. Também, porque você pega um texto gramatical, tá, de grego, você observa artigo de acordo com o substantivo, verbo, com todos os seus complementos. Então, você vai fazendo uma leitura e você vai anotando aquela exatidão. Quando isso sai fora, você tem que observar esse comportamento. Por isso que nós falamos que a gramática do grego ela não é normativa necessariamente. Ela é descritiva, que a partir do momento que nós temos o texto, é que a gente pode tirar os conceitos gramaticais e, claro, evidentemente, tem a sua porcentagem de erro também. Muito bom mesmo.